Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na J3 News TV. Hoje é terça-feira, dia 16 de junho de 2026 e vamos com um giro completo com as principais notícias de Campos e região. Olha, aconteceu hoje a primeira audiência de instrução e julgamento do caso Grace Kelly, na primeira vara criminal de Campos. A vítima, que estava grávida de 5 meses, estava desaparecida desde novembro do ano passado e foi assassinada de forma violenta. O caso foi esclarecido em março deste ano com a prisão de um casal suspeito pelo crime. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontavam que o crime teria sido motivado por uma dívida de cerca de R$ 3.600 que a vítima tinha com um assassino e por uma ação trabalhista movida por Grace Kelly contra a mulher. Ainda de acordo com Carla Tavares, delegada responsável pela investigação, o homem detido confessou a autoria do crime, enquanto a mulher negou participação. Na ocasião, a Polícia Civil informou que o assassinato foi premeditado. Conforme a investigação, o planejamento teria começado após o casal ser citado na ação trabalhista, cujo valor gira em torno de R$ 50 mil. A vítima foi cuidadora do pai da mulher presa por participação no homicídio. O homem asfixiou Grace Kelly dentro do carro e ateou fogo ao corpo. Hoje eu espero sair daqui com paz, que é o que eu não tenho desde o dia 17 de novembro, com o ocorrido da minha prima, que ainda nem foi sepultada. Eu espero que hoje eu possa ter resposta de vários questionamentos, lacunas que não foram preenchidas, a gente não tem resposta de muitas coisas. Nós pretendemos encerrar a instrução em julgamento ainda no dia de hoje. Mas é importante ressaltar que processos complexos como este, e que tem uma grande quantidade de testemunhas, pode acontecer que algumas delas falte ou não tenha sido intimado, e aí tanto a nós da acusação ou a defesa insistir nessa testemunha faltante, pode ser que haja uma audiência em continuação, uma remarcação para daqui a um mês, 2 meses, e se isso acontecer, o réu ele não irá depor hoje, se caso ele resolva falar. E mesmo que ele fique em silêncio, ele só vai poder se manifestar sobre o silêncio dele numa próxima audiência. Mas vamos fazer de tudo para que nós possamos concluir a instrução em julgamento hoje. São 12 testemunhas, mais o interrogatório do réu. Qual o desfecho que você e a família esperam para esse caso? Bom, a família, como já é de se esperar, elas esperam que a justiça seja feita. A família ainda está lutando aí para sair o resultado do DNA, para confirmar que aquela ossada encontrada seja de fato a da Grace Kelly, embora tenha aí a confissão do réu de que realmente cometeu, mas temos que ter certeza que aquela ossada encontrada seja da Grace Kelly, para que a família possa ter uma certidão de óbito e um velório e um enterro digno. A gente chama o Rodolfo Augusto, que traz informações para o giro desta noite. A Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima divulgou o resultado final do credenciamento das bandas que vão compor a programação do 12º Rock Goitacá 2026, que será realizado nos dias 26 e 27 no Cais da Lapa. Após a conclusão de todas as etapas previstas no chamamento público, incluindo a análise dos recursos apresentados pelos participantes, foram definidas as 10 bandas que vão subir ao palco de um dos mais tradicionais festivais de música de Campos dos Goitacazes. As bandas credenciadas para o Rock Goitacá 2026 são Oh I Kill, Blues Band Vidro, Gralha, Produto de Rock, Paper Cut Project, Playmoboy, Bond Punk, Evolução da Espécie, Ângelo Nani e Eixo Nacional. O festival tem como objetivo valorizar a produção musical local. Fortalecer a cena rock campista e promover o encontro entre artistas e público em um dos espaços mais emblemáticos da cidade. O Rock Goitacá integra o calendário oficial de eventos culturais do município e é assegurado pela Lei Municipal número 8.479, de 9 de outubro de 2013,
criada com o objetivo de incentivar e valorizar músicos, compositores e bandas de rock de Campos dos Goytacazes. A iniciativa também homenageia o músico campista Luiz Ribeiro, fundador da banda Aviadores do Brasil e uma das principais referências do rock local. Confira mais um destaque no Giro de Notícias. A equipe de futebol do Paraesporte Enel Enf de Campos dos Goytacazes embarca no próximo dia 4 de julho para representar o Brasil na terceira Copa do Mundo de Futebol Unificado das Olimpíadas Especiais, que será disputada entre os dias 6 e 11 de julho em Paris, na França. A delegação campista é formada por 16 atletas e comissão técnica, que irão defender a seleção brasileira em uma competição que reúne cerca de 300 atletas de 22 países. O Brasil está no grupo A, ao lado de França, Senegal e Jamaica. Um dos remanescentes da campanha de 2022, Pedro Nogueira, revelou a expectativa para a disputa do torneio. A sensação muito grande, muito boa. Estou até ansioso já, como todos os times meus aqui também. Tá com vontade de ir, não vejo a hora. Todo mundo ansioso e a sensação muito boa, muito grande. E espero chegar lá e completar e trazer o troféu representando o Brasil, como todos os nossos times. Outro atleta que esteve presente na última Copa do Mundo, Márcio Talon, garante que o grupo está totalmente focado em trazer o título para o Brasil. A gente vem treinando bastante, né? Treino diariamente, de segunda a sexta, jogando jogos, preparando a parte física, tática, técnica. E a gente está bem focado para chegar lá, representar o Brasil e trazer esse título para casa. No futebol unificado, jogadores com deficiência intelectual são chamados de atletas, enquanto os demais recebem a denominação de parceiros. Entre os convocados para representar o país na França está Pedro Pascoal, que contou como o projeto transformou sua trajetória. Cara, eu comecei aqui tem pouco mais de 2 anos. Eu entrei aqui como um parceiro, né? Ajudando as equipes que trabalhavam aqui já. E eu não tinha laudo na época, então trabalho para fazer um para mim, né? Ver o que eu tinha. Eu sabia que tinha alguma coisa, mas esse ano saiu. E o projeto em si, cara, é um espaço que eu tenho aqui de viver tranquilo. Estar tranquilo, estar num ambiente que é acolhedor, estar num ambiente que é, acho que justo. Entendeu? Eu me sinto acolhido, me sinto bem aqui. Para Pedro, a união é uma das principais virtudes da equipe brasileira. Eu acho que é uma equipe muito unida. A gente é muito amigo um do outro, a gente conversa muito no off também. A gente tem uma boa troca e isso se reflete também dentro de campo. A gente consegue jogar bem em conjunto, trabalhar bem as bolas, jogar bem em conjunto. Companheiro de equipe de Pedro, João Vitor, conhecido como Ronaldinho, demonstrou confiança ao falar das próprias habilidades e da busca pelo título mundial. Sou um cara bastante experiente, né? Pude atuar no profissional. Agora não sou mais profissional, mas sou ex-atleta profissional. Estou para ajudar a equipe, né? Com muito comprometimento, humildade, a gente chegar lá e ser campeão. Mais do que formar atletas, o Paraesporte promove inclusão e desenvolvimento social. O coordenador do projeto, Raul Palácio, relembrou a história da iniciativa e explicou como funciona o trabalho realizado pela universidade. O importante é reconhecer que o objetivo da UENF é fazer um povo cada vez mais feliz. Brizola falava isso. E o projeto Paraesporte é nessa área diretamente. Em 2019, antes da pandemia, o Paraesporte não tinha casa. Entendeu? Teve um problema com a prefeitura e aí simplesmente foram mandados embora. E a gente recebeu aqui na nossa instituição. Aí utilizamos todas as nossas instalações para poder colocar. Em 2020 a gente criou um projeto para poder fortalecer essa relação. Em 2021 a gente faz o convênio do Paraesporte com a gente e de lá para cá é só glórias dentro do projeto. Para a gente é um projeto fundamental para a instituição, porque ele entra no objetivo principal da inclusão pública, que é ter política pública de inclusão social para aquelas pessoas que não são bem atendidas pela sociedade. E isso acontece com as pessoas com deficiência. Então hoje nós estamos atendendo aqui aproximadamente 400 pessoas, é muito mais do que atendem as outras associações.
E essas 400 pessoas, inclusive, participam da atividade cultural, lúdica e esportiva, participando de competições com muito resultado, como que temos hoje a equipe que vai representar o Brasil. É bom também deixar claro que essas pessoas têm uma vida universitária. E essa vida universitária ajuda também o estudante universitário, porque a gente democratiza todo o processo. Então, o estudante que não tem um contato direto com pessoas com deficiência passa a ter. Por exemplo, no restaurante universitário, eles almoçam como estudante da universidade, a UENF criou o estudante de extensão, eles são estudantes da UENF, e eles almoçam com a gente, com toda a comunidade junto. Então, isso tem ajudado também a comunidade universitária a se diversificar e a se humanizar a partir do projeto aqui dentro da universidade. Apesar dos resultados conquistados dentro e fora dos campos, o projeto ainda enfrenta desafios para garantir a continuidade das atividades. A pró-reitora de extensão da UENF, Débora Barroso, destacou a importância do apoio institucional para a manutenção do programa. O projeto ele conta com outros projetos que colaboram com esse processo de inclusão. Então, dentro da ProEx, nós damos apoio a vários projetos, então projetos que também tratam dos familiares, que também são inclusivos com os familiares. Então, assim, a ProEx participa desse processo, desse convênio. O Para Esporte é um projeto que está na ProEx e tem outros projetos que conversam com ele, uma forma de rede, em que a gente tem essa colaboração maior. E nós ficamos muito felizes de poder também acolher não só as pessoas com deficiência, inclusive nossos alunos que também passam a ter atividades, que também participam dessas atividades, alunos que também têm algum tipo de deficiência, e acolhemos também as famílias. Isso é muito bacana, é o papel da universidade. A preparação para um mundial também exige atenção ao lado emocional dos atletas. A estudante de psicologia Helena Winter explicou o papel do acompanhamento psicológico nesse processo. A psicologia, em geral, ela é importante em todos os lugares que se permitem o fazer da psicologia, Mas no para esporte, no foco no para esporte, é muito importante porque a gente trabalha com eles diversas habilidades, como o manejo de ansiedade, controle emocional, habilidades de trabalhar em grupo, autoconfiança, e tudo isso é muito importante não só para o desenvolvimento deles no esporte, mas na vida pessoal também, Além disso, a gente trabalha várias outras habilidades cognitivas também, e isso ajuda muito no dia a dia, e não só no esporte. Com atividades esportivas, acompanhamento multidisciplinar e foco na inclusão, o Paraesporte segue transformando vidas. E para ampliar esse trabalho, o professor Fábio Koboski aproveitou para convidar novos alunos e familiares a conhecerem o projeto. Tudo bem, gente? Aqui é o professor Fábio Koboski. Estou aqui hoje no Paraesporte. Acabamos de fazer um treinamento dos meninos que vão para a França. Os meninos estão muito motivados. E eu queria mandar uma mensagem para toda a população campista. O Paraesporte Campus, o UENF, está a todo vapor. Nós estamos aqui com as nossas atividades de atletismo, natação, futsal, futebol, hidroginástica para as mães e para os pais. As portas da UENF estarão sempre abertas para receber novos alunos e os seus familiares. O Paraesporte é um projeto socioesportivo gratuito que atende a qualquer pessoa do município de Campos ou das cidades vizinhas. Será sempre um prazer receber novos alunos e os seus familiares. Basta nos seguir no Instagram, que lá tem o nosso WhatsApp, ou até no direct, que a gente vai responder você o mais rápido possível. Um abraço para todos e venham curtir o Paraesporte. Ainda na área policial, um dentista de 56 anos foi vítima de um assalto à mão armada ontem à tarde em frente à clínica onde trabalha, na Avenida Carlos Alberto Chebab, no Parque Guarulhos, em Campos. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 4 da tarde. O dentista relatou que se despedia de algumas clientes quando um homem armado abordou uma delas e anunciou o assalto.
O criminoso entrou na clínica e, sob ameaça, roubou um cordão, uma aliança de casamento e um anel de formatura, todos de ouro e pertencentes à vítima. Após o roubo, o suspeito fugiu na garupa de uma motocicleta Honda Titan cinza. Durante a fuga, ele ainda teria efetuado cerca de 3 disparos para o alto. O dentista foi acompanhado por policiais militares até a 146ª DP em Guarulhos, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil investiga o assalto e tenta identificar os responsáveis por esse crime. Chama atenção, né, pelo horário, né? 4 da tarde, gente. Pelo amor de Deus, plena luz do dia. Um homem de 56 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso ontem por policiais civis em Araruama. A prisão foi realizada por agentes da 118ª DP, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça. Segundo a Polícia Civil, a condenação é resultado de uma investigação iniciada em 2019, após denúncias de abusos contra uma criança. O homem foi localizado durante diligências da equipe da delegacia e levado para a unidade policial, onde foram realizados os procedimentos necessários. Em seguida, ele foi transferido para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil destacou que mantém ações permanentes para localizar e prender foragidos e pessoas com mandados judiciais em aberto. Então tá aí, a tecnologia também tem auxiliado muito o trabalho da polícia com as câmeras de reconhecimento facial, né? Em vários municípios essas câmeras já estão atuando, tem um sistema de integração, né, com a central no Rio de Janeiro e várias pessoas têm sido presas com mandados de prisão expedidos e que não tinham sido localizadas até então com, né, o uso da tecnologia. Um funcionário de uma loja de telefonia foi preso em Armação dos Búzios, né, município aí da região dos Lagos do Rio, suspeito de utilizar dados pessoais de clientes para aplicar fraudes bancárias. A prisão preventiva foi cumprida ontem por policiais civis da 127ª DP, por determinação da Justiça. Segundo as investigações, o suspeito aproveitava o atendimento a clientes para obter fotografias e documentos pessoais sob falsos pretextos. Os dados eram utilizados na abertura fraudulenta de contas bancárias, na contratação de serviços financeiros e na emissão de cartões de crédito em nome dessas vítimas sem a autorização delas. Até o momento, a polícia identificou mais de 5 pessoas lesadas pelo mesmo esquema. As investigações também apontam que parte das imagens utilizadas nas fraudes teria sido produzida dentro do próprio estabelecimento onde o investigado trabalhava. Após a prisão, o suspeito foi levado para a delegacia e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outras possíveis vítimas e apurar a extensão do esquema. Então tá aí, ele se aproveitava aí, né, da posição que tinha atuando nessa loja de telefonia para capturar imagens, para obter documentos e assim promover aí essa abertura falsa de contas, né, sem autorização, né, das pessoas, obter empréstimos pessoais, né, e cartões de crédito também de forma ilegal. Que bom que a Justiça, né, que a polícia conseguiu identificar e agora virou caso de polícia e da Justiça. Uma grande quantidade de drogas e materiais utilizados no preparo de entorpecentes foi apreendida pela Polícia Militar ontem em Goitacazes, na Baixada Campista. A ação aconteceu após denúncias de que um imóvel estaria sendo utilizado como ponto de armazenamento e refino de drogas. Segundo a polícia, nenhum suspeito foi encontrado no local, mas durante as buscas, os agentes apreenderam 40 quilos de maconha em tabletes e 9 quilos de cocaína pura do tipo escama de peixe e 637 pinos da droga já prontos para comercialização. Também foram recolhidos 30 potes de fermento químico utilizados na mistura do entorpecente, além de 5 balanças de precisão e 5 liquidificadores e 2 sacos cheios de pinos vazios. Todo o material foi encaminhado para a 134ª Delegacia de Polícia, no centro de Campos, onde a ocorrência foi registrada. E uma grande quantidade de lixo foi retirada de um imóvel no bairro São Vicente, em São Fidélis,
município aqui do Norte Fluminense, durante uma ação realizada ontem pela Superintendência de Vigilância em Saúde. No local, mora um casal de acumuladores. Segundo o órgão, as equipes já tinham realizado outras limpezas nessa residência, mas dessa vez, a entrada no imóvel aconteceu após o cumprimento de um mandado judicial. Para acessar a casa, foi necessário arrombar o cadeado do portão. A proprietária do imóvel acompanhou a operação. Durante a ação, as equipes encontraram uma grande quantidade de lixo, além de fezes e urina de animais. 2 animais também foram localizados no imóvel, assim como focos de infestação de baratas. Com o apoio aí da Secretaria de Serviços Públicos, todo o material foi retirado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter os animais que foram encaminhados para avaliação veterinária. A equipe de vigilância em saúde também visitou moradores das casas vizinhas para oferecer o serviço de controle de pragas. Afinal de contas, com esse acúmulo de lixo aí, nessa casa dos acumuladores, a proliferação de insetos, né, de até roedores, tudo isso era possível ali. Então, a ação aí de combate, né, a outras pragas sendo realizada ali ao entorno, né, para garantir a segurança, né, da questão da saúde, né, para as pessoas ao entorno. E o que leva uma pessoa a acumular tanta coisa em casa, né, gente? Vai entender. O Detran RJ informou que a manobra de estacionamento em áreas com balizas deixará de ser cobrada nos exames práticos de direção veicular realizados pelos candidatos para a primeira habilitação em todo o estado do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada neste último final de semana e a eliminação da baliza é uma adequação à resolução número 1020 do ano de 2025 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. No momento, esta será a única alteração de procedimentos no exame prático de direção veicular. O Detran RJ está promovendo as adequações à resolução por etapas, o que reforça o compromisso com a confiabilidade e a transparência do processo de primeira habilitação e garante maior controle em todas as fases do serviço e um processo mais seguro para os condutores. Como o Detran RJ utiliza tablets para a transmissão online dos resultados das provas práticas e adota o reconhecimento facial dos candidatos em substituição à biometria, o processo de adaptação é mais complexo e demanda prazo maior. O instrutor deverá posicionar o veículo ao lado de uma baliza isolada, que permanecerá no espaço até agora destinado ao exame de baliza, servindo de referência para o início da prova. Deste ponto, o candidato deverá iniciar o percurso já previamente estabelecido. Nada muda no trajeto nem no local atualmente usado para o fim do exame. O Detran RJ reafirma seu compromisso com a agilidade, transparência e o cuidado com a população fluminense, adotando soluções para que os candidatos tenham um processo de habilitação ágil, eficiente e sem burocracia. Pois é, está dividindo opiniões aí, né? A retirada da prova de baliza. Em outros estados isso já aconteceu. São Paulo, por exemplo, já não cobrava, né, a realização do exame de baliza. E agora no estado do Rio de Janeiro. A Copa ganha destaque aqui no J3. E a nossa cobertura especial entra em campo com Ian Tavares e Léo Pedrosa, que trazem as análises, os bastidores e tudo que movimenta a competição. É isso aí, Júlio. Estamos chegando para mais um J3 na Copa. E aí, Léo, o Brasil deixou de ser a principal decepção da primeira rodada da Copa. É isso, Ian. De fato, o Brasil tinha um confronto difícil contra o Marrocos. Já havíamos falado da qualidade do time do Marrocos, que mesmo com o desfalque, é um time forte, organizado. Mas Brasil é Brasil, cara. Pentacampeão do mundo, 5 estrelas no peito. O Brasil era favorito, o Ancelotti decepcionou, o time decepcionou. A gente conversa muito, né, nos jogos. E assim que acabou o jogo, eu te falei, Ian, dá a impressão que o Brasil jogou mal. Aí você falou, não, o Brasil jogou mal, cara. E de fato, assistiu o jogo novamente, o Brasil jogou mal. No segundo tempo melhorou com o criticado Danilo, com o criticado Fabinho. A gente tem que fazer justiça a isso. O Danilo jogou bem, o Douglas Santos jogou bem. Mas a outra decepção também dessa rodada, no momento, é a Espanha, né, cara? Campeã da Euro, empatou 0-0 com o Cabo Verde. Era uma seleção, assim, que a gente vê como favorita. Continua vendo como favorita, na verdade. Mas, de fato, a gente esperava uma goleada, cara. Não só uma vitória, mas uma vitória bem contundente pra cima do Cabo Verde. Mas, próximo
próximo confronto voltando no Brasil contra o Haiti e aí pra cima, cara. E uma coisa que você falou no último programa sobre seleção brasileira, que era sobre a entrada do Endrick. Você acha que agora pode ser o momento para ele entrar? Tem que jogar, cara. O que a gente tava falando da primeira rodada, que você falou certo, é que o Brasil parecia não ter jogado tão mal, porque o Marrocos é um adversário difícil. Sim. E a gente tá falando das decepções, a expectativa para a primeira rodada era um jogo difícil do Brasil com o Marrocos, era a Alemanha golear a Curaçao e a Alemanha meteu mais um 7-1 em Copa, e a Espanha golear Cabo Verde não aconteceu. Mas sobre o Brasil, a minha expectativa é goleada contra o Haiti. Vamos torcer que eu não erre, porque para mim era 6-0 em Cabo Verde da Espanha. Não teve nem gol no jogo. Aliás, o resultado, eu diria que o mais comemorado até agora da primeira rodada foi esse 0-0 entre Espanha e Cabo Verde. Mas sobre o Brasil, acho que tem que mudar ali pelo menos 4 peças para jogar com o Haiti e colocar o Endrick no time. Eu fico na dúvida, a gente pega muito nessa questão do Ancelotti ter algo contra o Endrick, ter uma implicância, alguma coisa, mas as duas mexidas no intervalo, que foram jogadores que estavam amarelados, o Casemiro estava muito mal, mas também estava com amarelo. Eu não sei se ele tiraria o Ibanez, que também foi mal, mas eu não sei se ele tiraria se não tivesse com amarelo. E aí prendeu 2 substituições. Depois entra o Luiz Henrique, que não entrou bem, o Matheus Cunha. Não é dizer que o Matheus Cunha entrou mal, mas também não decide, não desequilibra. Por isso eu esperava que o Endrick entrasse mesmo assim. No final entra o Danilo no lugar do Guimarães, acho que o Bruno Guimarães cansou. E aí a gente ficou sem ver o Endrick, sem o Ryan, que são os moleques que a gente tá esperando jogar. Contra o Haiti, é o seguinte, eu colocaria logo o Bruno Guimarães e Danilo como dupla de volantes e o Matheus Cunha como 10. Não acho que o Paquetá fez um jogo ruim, mas eu mudaria isso pensando que é o Haiti o adversário. Colocaria o Rafinha na direita, porque o pouco que ele jogou alguma coisa contra o Marrocos foi jogando na direita, e Vini e Endrick. Agora, pensando na Escócia, pensando no melhor time titular, talvez o Fabinho ganhe um lugar no meio campo, pelo que ele jogou. O Casemiro foi muito mal. Mas é isso, tem que pensar agora no Haiti, tem que pensar em fazer saldo, né? Porque o Marrocos vai pensar na mesma coisa. Então, a gente falava sobre esse confronto Brasil e Marrocos, falando da vitória brasileira, mas também o Marrocos indo pra cima, porque saber que se conseguisse um resultado positivo ali contra o Brasil, seria mais tranquilo fazer o saldo contra a Escócia e contra o Haiti. Eu imagino que não vai ser jogo fácil contra a Escócia, tá? Eu vejo a Escócia equilibrando o jogo, até defendendo muito bem, assim como o Cabo Verde fez, mas eu acho que o Ancelotti precisa se ligar um pouco mais, cara. É um ano de trabalho. Não sei se eu considero ainda um trabalho ruim do Ancelotti, mas eu acho que poderia fazer mais pelo time. Pegando nessa linha, eu queria saber o que você tem achado desse trabalho do Ancelotti, colocar um time mais ofensivo agora contra o Haiti, que você pode falar um pouquinho aí. Cara, o que eu espero é que o Ancelotti faça uma coisa que a gente reclamou muito que o Tite não fez e ele já admitiu depois das Copas, que tem que mudar o time, tá mal na Copa, tem que mudar. Eu acho que ele vai fazer isso porque ele mexeu no intervalo, mexeu mal nas mexidas. As mexidas do intervalo, eu acho que tiveram a ver com o amarelo e consertaram, mas já na pausa para atração no primeiro tempo ele mexeu ali nas posições dos jogadores e espero que contra o Haiti o Ancelotti mexa bastante no time, porque a gente precisa mudar, precisa ter um ataque que faça gols, que jogue pra frente. E, cara, pensar no Haiti é pensar que o Brasil vai fazer saldo de gols, que vai golear, que a gente vai poder comemorar, né, fazer festa com o jogo do Brasil, coisa que não aconteceu com o Marrocos. Acho que também é o seguinte, o Brasil, das seleções grandes, pegou o adversário mais difícil, né? Mais difícil, ainda mais uma estreia, né? Mas contra o Haiti, cara, tem que jogar pra frente, tem que ter os jogadores que vão pra cima, tem que entrar com ele, tem que colocar o Ryan no jogo. O Luiz Henrique não entrou bem contra o Marrocos. É isso, cara. Então a gente volta na sexta, no dia do jogo do Brasil, pra falar da expectativa, já da escalação do jogo e dos outros jogos que vão ter rolado, né? Da nossa expectativa pra Copa e dos jogos ainda que vão acontecer nessa semana. Perfeito, hein? Ainda tem a seleção francesa que vai jogar, ainda tem a seleção da Argentina. Então, muita coisa pra acontecer, muitas surpresas que vão acontecer também. Muitas seleções que já vinham bem, mas mostrando futebol melhor ainda, que não foi o caso da estreante dos Estados Unidos nessa edição. É isso, gente. O Brasil não ganhou, mas a Espanha também não ganhou. A Suíça empatou com o Catar. Então, dá pra colocar a briga no lugar e partir pra cima ainda na Copa. Pois é, bate-papo aí dos nossos craques da Copa, jornalistas, né, Ian e Léo, trazendo pra gente muitas informações bacanas, comentários e tudo. E vão estar conosco de novo na próxima sexta-feira, eles já adiantaram aí. E, né, a gente teve hoje, né, o jogo de estreia aí, né, da França, ainda a Argentina jogando hoje, tem ainda o Haaland jogando hoje aí com a sua seleção, enfim. Grandes nomes, eles também vão comentar sobre esses jogos aí, né, na próxima sexta-feira. Gente, muito obrigado pela companhia. Nosso giro de notícias vai ficando por aqui. Amanhã a gente tem encontro marcado às 9h30 no Manhã J3. Até lá.